Olá, meus meninos e meninas, tudo bem? Vamos lá, dando continuidade ao bloco 2 de uma parte de um sistema espetacular no corpo humano, que é o sistema circulatório. Ele vai falar mais enfaticamente em relação aos detalhes do coração, na anatomia do coração. Vocês têm que saber na ponta da língua, né, que é importante esse tipo de assunto a ser apresentado para vocês. E também há algumas curiosidades referentes ao coração que nós vamos discutir aqui para vocês, que é interessante que você faça essa lista no caderno, sistematize bem esse negócio no caderno de vocês. Como também a gente vai falar sobre alguns tipos de agravos, né? Alguns agravos cardíacos que realmente preocupam, né? Que as pessoas devem ter o cuidado, né? Em relação a ter esse respeito ao corpo humano, né? O conhecimento leva você à perfeição e também a um alto respeito, né? A disciplina, para vocês não fazerem besteiras durante a vida, né? Porque seu corpo é seu templo, ele é sagrado. Bato várias vezes na tecla até que entre na cabecinha de você, você veja que realmente ter um corpo sadio é uma bênção, né? Essa formação. Então, cumpre a vocês agora a zelar com mais integridade, né, o seu corpo nesse efeito. Então, daqui, vamos começar as nossas atividades de hoje, mostrando alguns detalhes do coração e algumas particularidades do sistema circulatório que, porventura, vem aparecer aí. Vamos lá, então. Vamos aguardar um pouquinho entrar aqui na tela. Tá? Isso. E vamos puxar esse slide muito bonito aqui, que é com relação ao bloco 2, né, do sistema circulatório. Show de bola. É muito bonito esse slide. Isso faz parte ainda do projeto Biologia Passo a Passo, que eu já falei com vocês, que é referência na parte de um estudo particular. Quando você quer ter um reforço de biologia, você entra em contato comigo para que possa realmente a gente tratar desse assunto através de exercícios, né, de modulados de biologia, mas também uma bateria de exercícios, e depois você fecha isso com a prova no simulado, que é agendado por mim para ver o grau de dominância de vocês, o grau de acerto. É uma preparação para o Enem, portanto, é extremamente importante. Tá? Os sistemas regulatórios, o que nós vamos ver então? Nós vamos ver aqui os componentes do coração. Bota componente nisso, gente, é muita coisa. E infelizmente, assim, infelizmente, você tem que saber. Que alguns vão falar, para que saber, meu filho? Tem que saber, porque faz parte do seu corpo. Você não conhecer a sua casa passa a ser até vergonha. Né? Esse efeito é importante. Né? Não vai pegar miúças, mas o básico realmente você tem que entender. Também você vai se deparar com a parte interessante do controle eletrônico que a gente tem, né, no organismo, porque o nosso organismo funciona eletronicamente através do sistema nervoso, que manda sinais, são chamados impulsos nervosos, e que isso é um feixe de eletrônico que sai do nosso corpo, para coordenar, né, manter em equilíbrio todas as ações do nosso organismo, inclusive o ritmo do batimento cardíaco. Tá? Aqui você vai ver alguns tipos de fatores de risco, né, que entra aí problema de sedentarismo, problema de obesidade, problema de fumo, né, outros elementos que são colocados aí que agravam, né, o tempo de vida, né, que o indivíduo devia ter mais natural para poder sobreviver, e nesse caso eles ficam comprometidos pelas diversas situações de fatores que ameaçam a saúde do nosso organismo, principalmente a saúde do coração. E aqui você vai entender os efeitos dos batimentos cardíacos, né, que são chamados de sístole e diástole. Você vai ver batimentos que podem ser mais rápidos, batimentos que podem ser mais lentos. Nós vamos tratar desses nomes específicos aqui para vocês. E, finalmente, você vai ver também, ao longo desse trabalho, a forma de como os médicos denominam determinados tipos de eventos, né, que acontecem no sistema circulatório, são as terminologias médicas, né, que são colocadas para que você entenda esses batimentos cardíacos. Quando ele é mais rápido, ele tem um nome, quando é mais lento, ele tem outro nome. Então, hein, você tem que ter mais ou menos uma noção, né, desse linguajar técnico na área de medicina. Então, vamos lá. Olha como é que é interessante um coração numa visão dele que é dorsal, portanto, é das costas que você está vendo esse coração, né? Que a porção da frente é ventral, tá? Aqui é ventre e aqui é dorso. Então, atrás dele, o que você visualiza é isso aí. Você vai identificar cada letra no desenho. Então, vamos lá. Vamos começar nesse sentido aqui, horário, tá aqui, passando por todo esse trecho até voltar para cá. Então, você tem a artéria aorta, que é o maior grande vaso, né, do corpo do coração, que sai levando sangue arterial. Você tem a veia cava superior, que recolhe o sangue da parte da cabeça e dos braços. Você tem a artéria pulmonar esquerda, que é essa aqui, que leva o sangue do coração para os pulmões. Você tem esses dois pontos aqui, que é chamada veia pulmonar direita, né,
que nessa veia pulmonar direita ele traz o sangue arterial do pulmão para o coração, tá? Até o átrio esquerdo, então esse sangue chega aqui, é arterial. É uma coisa curiosa, ó, porque o aluno às vezes associa uma coisa muito perigosa e fala assim, toda veia transporta sangue venoso e toda artéria transporta sangue arterial. Isso é mentira. Na grande circulação é verdade, né? Na pequena circulação, não. Na pequena circulação, você tem o efeito das veias transportando sangue arterial e as artérias transportando sangue venoso. Então, essas artérias aqui, pulmonar esquerda e pulmonar direita, levam o sangue venoso em direção ao coração. E as veias que trazem o sangue voltou, o coração é veia. Então, isso é verdade. Todo vaso que volta para o coração é veia. Então, aqui você tem as veias pulmonares direitas e as veias pulmonares esquerdas. Então, ela chega no átrio esquerdo transportando sangue arterial. Portanto, você não pode generalizar isso. Veia transporta sangue venoso, artéria transporta sangue arterial. Se escrever assim, veia transporta sangue venoso e artéria transporta sangue arterial na grande circulação, tá certinho. Agora, se você generalizar, falar em qualquer tipo de circulação, seja ela pequena ou grande, aí tu lascou. Não é verdade, não. Você tem uma outra cavidade do coração chamada átrio direito, tem toda essa região aqui, que é o átrio direito. Nesse átrio aqui desembocam duas grandes veias, a veia cava inferior e a veia cava superior. Aqui você tem a chamada artéria carótida, a artéria que alimenta o coração, né? Então, o efeito dele trazendo oxigênio e nutrientes para as fibras do coração, que ele é uma massa muscular, né? Você tem aqui o miocárdio, né? Que é o músculo do coração. E aqui, como foi colocado para vocês, ó, veia pulmonar esquerda e artéria pulmonar direita. Então, está aí indicado, viu? Aí você tem uma outra imagem também que é interessante no coração cortado. Então, ele está de frente, foi tirado todo o tampo dele do fundo. Você vê o dentro do coração. Aqui foca principalmente as quatro cavidades. Aqui focam as válvulas, tá? Foca a parte da massa muscular e a divisão interna do coração em dois lados, lado direito e lado esquerdo, com uma parede chamada septo. Não está dizendo septo porque separa. Então vamos lá. Veias pulmonares, aqui é ventrículo esquerdo, aqui é miocárdio, aqui é septo cardíaco, pega toda essa extensão aqui, é o septo cardíaco. Você tem o ventrículo direito, a veia cava inferior aqui, a veia cava superior aqui. Você tem as duas cavidades superiores que são menores, chamado átrio direito e ventrículo esquerdo. E você tem as duas grandes válvulas entre o átrio e o ventrículo, que são chamadas válvulas atrioventriculares, tricúspide e bicúspide. A bicúspide tem outro nome, pode ser chamada de mitral. O sangue sempre sai do átrio, do ventrículo para fora do organismo. E todo o sangue que chega no coração chega sempre nos átrios. Isso é verdade que você tem que saber. Sempre o lado direito do coração passa sangue venoso, sempre o lado esquerdo do coração passa sangue arterial. Então tá lá. Tá aí. Isso aqui é o maior desafio que vocês vão ter no caso de identificação dessas estruturas, tá? As válvulas cardíacas e suas localizações, você tem a válvula aqui, primeiro, a do lado direito, né? Repara, o lado direito é representado com sangue, né, venoso, representado em azul, e o lado esquerdo é representado o sangue arterial, que é vermelho. Então, o sangue venoso ele é rico em gás carbônico e pobre em oxigênio, e o arterial ele é rico em oxigênio e pobre em gás carbônico, é o inverso. E é interessante que o sangue arterial ele é mais avermelhado, o sangue venoso ele é mais escuro, tá? Aqui ele é representado com a cor azul, que é uma cor didática, viu? A válvula que está aqui no lado direito é chamada tricúspide, representada com o número 5, está entre o átrio direito e o ventrículo direito, sua localização. E essa válvula aqui é chamada semilunar pulmonar, que está na saída do ventrículo direito para as artérias pulmonares. Então ele não deixa o sangue refugar, o sangue voltar de novo. A válvula só abre no sentido do átrio para o ventrículo e do ventrículo para as artérias. Quando o sangue tenta voltar, ele segura, fecha. E quando ele fecha, ele faz barulho. Portanto, o barulho que se dá no coração não é o movimento cardíaco, né? É fechamento das válvulas. A primeira pancada que faz tum, tum, a primeira pancada mais forte é fechamento das grandes válvulas atrioventriculares, tricúspide e bicúspide. A válvula bicúspide, aqui representada pelo número 12, ela fecha, né? Ela não deixa o sangue voltar do ventrículo para o átrio, porque o sangue sempre sai do átrio para o ventrículo. Então, ele abre só num sentido. Depois ele fecha. Então, isso aqui é chamada bicúspide ou mitral. E essa válvula aqui é chamada válvula semilunar aórtica. Então, o coração contém quatro válvulas, duas grandes válvulas atrioventriculares e duas válvulas chamadas semilunar, que são aórtica, né, aqui, e pulmonar aqui.
os tipos sanguíneos segundo os lados movimentos, como eu falei para vocês aqui, o lado direito só passa sangue venoso, o lado esquerdo só passa sangue arterial. Então, todo o sangue que chega no coração chega nos átrios, né? Porque voltou é fácil lembrar, o sangue voltou é veia e vem por interior de veias. E todo o sangue que sai do coração sai por ventrículo e sai por artérias. Tá? Agora, repara, é uma artéria pulmonar carregando sangue venoso, por isso você não pode associar que falando que artéria transporta sangue arterial e veia sangue venoso. Isso é mentira. Agora, na grande circulação é verdade, na pequena circulação não. Nós vamos ter esse detalhe mais para frente, vou tornar a chamar a atenção disso aqui. Então vamos lá. Ó. Veia cava superior indicado número 1, veias pulmonares do lado direito, veias pulmonares direito, tá? Você tem o 3, que é a, artéria, é a válvula semilunar pulmonar. 4 é átrio direito ou aurícula direito. 5 é chamada válvula tricúspide. 6 é a chamada ventrículo direito. 7 é a veia cava inferior. O número 8 é a parede que separa o coração em dois lados, né? Lado direito e esquerdo, portanto isso aqui é um septo, porque ele separa, né? Septo cardíaco. 9 é o miocárdio, massa muscular do coração. 10 é o ventrículo esquerdo. 11 é a válvula semilunar aórtica. 12 é a válvula bicúspide ou mitral. 13 é referente ao átrio esquerdo. 14 são veias pulmonares esquerda. 15 é a chamada artérias pulmonares. Você tem a artéria pulmonar direita e a artéria pulmonar esquerda. E 16 é a maior artéria que existe no corpo humano, que é a artéria aórtica ou artéria aorta. Ela faz um arco. Se você lembrar que ela faz um arco, aí vem o nome aorta. Tá? Ela faz um giro. O giro para a esquerda dela define o coração dos mamíferos. O giro para a direita delas define o coração das aves. Que é a única forma de se diferenciar quando é um coração de ave e um coração de mamífero é pelo ato de girar. Né? Quando a artéria aorta gira para a esquerda, então ela é do mamífero. Quando ela gira para a direita, ela pertence às aves. É uma diferença anatômica. Aqui nesse desenho você tem a representatividade dos movimentos cardíacos. Né? Você tem dois tipos de movimentos cardíacos. O movimento que aperta, que é chamado sístole, e o movimento que dilata, que é chamado diástole. O mais fácil você lembrar é diástole, porque ele dilata, tá? O efeito dele. E eles funcionam de modo alternado. Tá? Repare que a cavidade superior é átrios e a cavidade inferior é ventrículos. Quando ele aperta no ventrículo, ele dilata nos átrios. Então aqui é de sístole nos ventrículos e diástole nos átrios. Tá? E quando acontece o inverso, existe uma contração dos átrios e uma dilatação dos ventrículos, que ele enche, então ele dilata. Então é sístole nos átrios e uma diástole nos ventrículos. Então esse movimento faz o coração fazer o barulho. Então, tum, 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 tum. Quer ver, repara, ó, apertou em cima, sístole, dilatou embaixo, diástole. Então é sístole nos átrios, diástole nos ventrículos, que é a situação dele. Depois ele aperta sístole nos ventrículos e diástole nos átrios. Esse movimento é alternado, tá? Tum, 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 tum. E esse barulho que eu estou fazendo é o fechamento das válvulas, porque o sangue não deixa dar refluxo, né, de uma cavidade para outra, ela só vai num sentido. Ok? Tá aí. Aqui eu estou chamando a atenção de vocês, agravos, né? Os fatores de risco, os que deflagram o infarto nas pessoas, né? Que ela deve fazer essa ação e o que ele sente, né? Quando a pessoa está infartando, ele sente dor no peito, tem tontura, começa a ter uma sensação de sudorese maior, que é suor, né? Começa a apresentar falta de ar, apresenta enjoo e palidez, fica pálido. Oi, já vou. Os fatores de risco são esses, ó, tabagismo, né? Fumo é um inferno e é uma droga desgraçada para você se livrar, né? Porque é uma chamada droga coringa. Quando você está nervoso, você fuma, ele acalma. Quando você está meio cansado, meio sem concentração, você quer fumar para aumentar a concentração, ele aumenta. Eu falei, vai ser uma desgrama de droga safada com o fumo, porque é difícil a pessoa largar, porque ele cria vício, né? Dessa ação, né? Do efeito dele de poder sofrer esse quadro de abstinência. Então, a droga é muito difícil largar, assim como o alcoolismo. Né? O indivíduo largar uma situação alcoólica, ele sofre mais do que o fumante, seguramente, porque o alcoolismo ele faz a pessoa tremer o corpo todo dia, chamado delírio extremo. Ela judia mais. O tabagismo é um inferno. As duas já são complicantes, né, desse efeito. O cigarro é o maior fator de risco para a morte cardíaca súbita, né, porque ele vai entupindo os vasos, né, do coração. Colesterol também não havendo com problema de gordura, né?
O colesterol ruim, chamado LDL, né, que significa lipídio de baixa densidade, né, que é aquele low density, que a palavra low é baixo, né, é diferente do HDL, que é lipídio de alta densidade, que o H é height, né, height density, de alta densidade, esse lipídio é bom. Quando em excesso, deposita-se no interior das artérias, levando à arteriosclerose, que é o entupimento, né, dos vasos por gordura. Diabetes mellitus é outro inferno também. A chance de ocorrer um infarto em diabetes é 2 a 4 vezes maior do que uma pessoa normal. Hipertensão arterial, para quem tem vida muito tensa também, metade das pessoas que infartam é hipertensa, né? A obesidade também entra nesse caminho, né? Especialmente a obesidade abdominal, acúmulo de gordura na região da cintura. Tem gente que tem uma barriga de todo tamanho e fica achando que é bonitinho, aquilo não é não. Sobrecarrega pâncreas, sobrecarrega fígado e sobrecarrega coração. Aumenta as chances de um ataque cardíaco. Estresse e depressão é um inferno, né? Nunca vi uma doença tão danada como estresse. Além do fator de risco, quando não tratados, piora a evolução dos pacientes após o infarto. Principalmente isso aqui é o que leva o paciente à loucura, leva o paciente a suicídio, né? Depressão não é frescura, não. Depressão é doença. Então tem que ser tratado, tem que ser monitorado esse paciente. Olha o movimento cardíaco bonitinho, ó, representado aí. Os batimentos cardíacos, você vai ver, ele é controlado, né? Como são denominados os movimentos cardíacos, é chamado de sístole e diástole. Tá? Sístole é contração, diástole é uma dilatação. Como se dá a sequência do impulso nervoso ao longo do coração, ele tem um sistema de nervos, né, que é chamado nódulo sinoatrial. Depois você tem um nódulo atrioventricular, porque fica entre o atrioventrículo. Você tem a parte do feixe de His e o sistema de Purkinje, que são os elementos que se destacam, né, através desses feixes que se espalham no coração e que batem de modo alternado. Então tem um tempo de fechamento e abertura, né, e também de contração e dilatação dos músculos, que é controlado eletronicamente, principalmente sob supervisão do bulbo, né, da região do encéfalo, porque o batimento cardíaco é automático, ele é controlado pelo sistema nervoso autônomo. Então você tem um nódulo sinoatrial, depois você tem um nódulo atrioventricular, depois você tem um feixe de His, e finalmente você tem aqui o sistema de Purkinje, que esse é o sistema final que finaliza os efeitos do ritmo, né, cardíaco que é estabelecido no corpo humano. Aí vem as terminologias, ó. Frequência cardíaca é exatamente o número de vezes que o coração bate por minuto, isso é chamado frequência cardíaca. Quais são as suas variações? Depende muito, né? Para as pessoas que são maratonistas, a frequência cardíaca dele é mais baixa, porque o coração dele bate mais vigorosamente. Então, ele bate em torno de 60 a 65 vezes por minuto. O coração normal bate em torno de 75 a 80 vezes por minuto. O coração de bebê chega a 120, 130 vezes por minuto. Tá? As variações deles podem acontecer, então, em função da idade, né? Porque bate mais devagar à medida que a pessoa vai envelhecendo. Quando é criança, bate muito rápido, adulto já bate no médio, e no idoso bate mais devagar ainda. Em função do sexo, a mulher bate um coração mais rápido que no homem, e em função do estilo de vida, depende, né, do que você faz. Se você é atleta, se você é maratonista, se você é sedentário, aquela coisa toda, vai estabelecer diversos tipos de ritmos cardíacos. Tá? Sendo que quando você tem um ritmo mais acelerado que deve, né, é taquicardia. Promove o aceleramento do coração em função de um hormônio que cai no sangue chamado adrenalina, que interfere nesse movimento. E bradicardia, que é um movimento ao contrário, quando você tem um movimento do coração que ele está praticamente parando, então o movimento é bem mais lento. Isso aqui leva a pessoa a um quadro de tontura, um quadro de quase vai desmaiar, viu? Pressão baixa. Como é aferida a pressão sanguínea, é aferida com um aparelho chamado tensiômetro, tá? Na realidade, o nome do aparelho é difícil pra cacete, chama-se esfigonomanômetro. E ela tem uma média, né, considerada uma média, né, chamada 12 por 8. Mas tem gente que tiver 13 por 9, pode ser considerado normal, 11 por 7 é considerado normal. Agora, quando está 10 por 5, tá? O 20 por 12, aí é considerada pressão altíssima. Então, a pessoa realmente tem que passar por uma triagem médica para colocar a coisa andada no eixo. Viu? Não significa que tem que ser exatamente 12 por 8. Isso varia muito de pessoa para pessoa, porque é uma média, não é padrão. Então, depois nós vamos entrar agora aí no bloco 3. Daqui a pouquinho eu volto para a gente dar a finalidade em relação a esse estudo, né, do relação ao bloco 3. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação aqui, tem muita coisa ainda para a gente ver, né, mas está terminando. Viu?
direitinho, não se apavore com isso, não. Então, daqui a gente vai, mais tarde, apresentar esse negócio para vocês e depois postar, e vocês têm que estudar e fazer aquela linhagem, né? Aquele exercício paralelo que eu passei para vocês de estudo dirigido, né? Para que realmente você já entre na sala já sabendo, para a gente fazer uma revisão mais rápida, tirar qualquer tipo de dúvida, e a aprendizagem se torna muito mais eficiente. Então, faça um bom trabalho, faça os exercícios, faça as anotações no caderno e se cuidem direitinho, viu? Se Deus quiser, a gente se volta aqui a encontrar aqui. Se não for aqui, vai ser em sala de aula. Um abraço, um beijo para vocês e se cuidem.